Os irmãos podem abrir lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versos 10 a 12. Deuteronômio 6, versos de 10 a 12. Deuteronômio 6, de 10 a 12, diz assim: Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus querido, obrigado por mais esse momento. Agora, já caminhando para um dos momentos também tão precioso como tudo que já vivemos aqui, tanto de manhã como hoje, agora à noite, fala conosco. Abre os nossos olhos pela fé, o nosso coração. Livra-nos de todo erro, Senhor, neste momento. E também, Senhor, silencia a nossa carne, a nossa filosofia humana, para que possamos compreender com clareza o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus tem propósitos claros para nós quando nos abençoou. Deus tem propósito claro para você quando Ele permitiu que você começasse a fazer uma faculdade. Deus tem propósito claro para a sua vida e para a minha vida quando Ele permite que eu compre alguma coisa ou que eu passe no concurso. Para Deus, nada o surpreende porque Ele é soberano. Enquanto nós pensamos que estamos escrevendo a nossa história, e de fato é porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, Ele já escreveu. Para Ele já sabe. Isso ao mesmo tempo é tão tremendo, mas ao mesmo tempo é um jeitão na gente assim. E esse texto que a gente vai avaliar um pouquinho, é muito importante. Hoje, nos hinos que nós cantamos, eu agradeço o grupo de louvor, principalmente a Deus, que tem usado vocês para as músicas que tem levado a gente a pensar. E hoje, basicamente, todos foram exaltando a grandeza e soberania desse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que nós cremos. Queridos, todos nós temos sonhos de um bom emprego, um bom salário, construir uma família, sonhos de conhecer tal lugar, né? Cada um tem sonho. Eu tenho sonho de conhecer Israel, né? Vamos ver ainda. Dizem que agora a gente vive pelo menos até os 75, então quem sabe tem 25 anos pela frente ainda para pensar nisso, né? Mas a grande verdade é que todos nós temos sonhos. E nós sabemos que para o nosso Deus nada é impossível, gente. Porque Ele é a fonte de poder, Ele é o soberano. Se eu olhar ali para Apocalipse 1:8, o relato da revelação de quem é esse Deus, diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós cremos. O seu poder é ilimitado a tal ponto de uma coisa tão dia a dia da gente. Ele escreve lá em Mateus 10:30 que até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ele sabe disso. Eu vendo isso. E quando a gente olha para Lucas 1:37, logo ali no anúncio do nascimento de Jesus, que para Maria era algo estranho, porque ela ainda não tinha tido o seu momento íntimo com o seu futuro marido, e Deus disse que ela ia ter filho. E ele diz assim, porque para Deus nada é impossível.
Portanto, queridos, a questão não é a bênção que Deus pode dar para mim ou para você. A questão não é essa. Poder para dar Ele tem. A questão que eu creio que é mais importante é como será o nosso comportamento em face à bênção que eu recebi. O que eu vou fazer com ela? Eu citei, por exemplo, aqui Jairinho. Jairinho morreu na década de 80. O pai dele saiu fora de si. Meu tio estava junto com o pai dele na época. Jairinho era o tipo do rapaz do seminário que ninguém gostava de pegar carona com ele. Porque ele tinha um corcelzinho, ele fazia aquele corcelzinho da 140 na Avenida Paulista. Ao mesmo tempo que ele tinha uma bênção, ele não soube usar. E quando ele tem esse acidente, fica trágico até para a gente, porque a gente conheceu muitos trabalhos do Jairinho, né? Muitos hinos, inclusive, que a gente até coloca, às vezes, aqui nos prelúdios, nos pós-lúdios, nossa, aqui. O detalhe não é a bênção. O detalhe é o que eu faço com ela. Porque Deus tem um propósito claro para mim quando eu recebo essa bênção. E eu preciso compreender isso com clareza. Talvez a pergunta aqui é: como eu posso agir adequadamente? Ou como eu posso fazer para que essa bênção que eu recebi cumpra eu possa cumprir os propósitos de Deus? Porque Deus me deu condição para isso. Se você é um encarregado na tua empresa, na empresa que você trabalha, é bênção. Mas Ele espera que você, como encarregado, faça a diferença lá. Seja um portador da voz do Evangelho, uma luz. Então, quando a gente olha para isso, a coisa muda de figura. Eu preciso compreender que tudo que eu recebo é privilégio meu usar, mas é para a glória de Deus. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender isso. Para que eu seja muito abençoado com o que Deus me deu. Quando Jesus morreu na cruz e nós fomos comprados com o sangue dele, que é muito mais valioso do que ouro e prata, tem um propósito que eu e você, que os cristãos na face dessa terra, sejam de tal maneira que as nossas obras, as nossas atitudes, o nosso comportamento glorifiquem o nosso Pai que estás no céu. As pessoas precisam olhar para nós, olhar para o nosso comportamento e dizer: nossa, esse cara é diferente. Qual é o segredo? É a adoração que ele tem ao seu Deus que o resgatou do inferno. Esse é o ponto. Fui salvo para isso, porque a palavra de Deus diz em Mateus 5, de 13 a 16, e gosto de colocar no versículo 16 apenas, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso é o propósito. Onde quer que eu esteja. Portanto, tudo que Deus nos deu-nos para que possamos abençoar outras pessoas. Sabe por quê? Porque tudo é dele. Tudo é dele. Isso é interessante isso. Pastor, mas foi eu que ralei para comprar, mas quem te deu força para comprar? Para ralar? Foi Deus. Quem te deu saúde? Foi Deus. Isso é um clímax na vida cristã que nos leva a transcender qualquer tipo de conceito que esteja fora do que a palavra de Deus nos coloca. Mas o gostoso é que é privilégio nosso aproveitar o que Ele nos dá. E o que vamos compartilhar hoje nas declarações de Moisés, porque Moisés aqui, ele não vai entrar na terra prometida, ele até tenta dar uma cutucadinha em Deus e diz assim: Deus, eu poderia pelo menos pisar lá e voltar? E Deus, não falemos mais desse assunto. Já está definido, você não entra lá, já está resolvido, rapaz. O texto ainda fica um pouco mais duro, diz assim, e Deus indignou-se com Moisés e disse: não se fala mais nisso. Ele, ok. Não está mais aqui quem falou.
três versículos que temos aqui, eu vejo sempre como alertas para nossas vidas. Para que nós não venhamos a perder o foco de tudo que somos em Cristo e do propósito de Deus para a nossa vida, que é apresentar o caminho de salvação desse Deus maravilhoso, desse Deus amoroso, desse Deus que muda um coração desesperado. Até a água abençoa, né? Muda um coração desesperado, uma pessoa que quer se matar e ouve a mensagem desse Senhor, desse Deus maravilhoso, que tem uma esperança viva, e essa pessoa muda. Nós existimos para isso, queridos. E eu não estou falando para você falar assim, não, então agora eu vou fazer uma cruzada missionária. Pode até ser, mas eu estou dizendo que onde quer que você esteja, precisamos exalar o perfume de Cristo. É isso que Ele quer para a gente. Por isso, uma das coisas importantes é não esquecer de que foi Deus quem abençoou. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teu Deus, a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades, que tu não edificaste. Meus queridos, a nossa mente tem que ficar muito claro. Foi Deus quem me deu. Queridos, isso é tremendo. Porque isso significa que é meu, mas não é meu, não. Que estranho isso. É meu para cuidar. Mas Deus pode pedir a qualquer momento. Porque é dele. Eu não sei quanto já teve esse momento assim de morar numa casa de aluguel e você faz um contrato de 1 ano, então você acredita que você está tranquilo por 1 ano, de repente daqui 3 meses, olha, é o seguinte, meu filho vai casar e eu preciso da minha casa. E a indenização, eu pago. O que você vai fazer? É dele. Adianta eu espernear? Não, eu vou processar. Adianta. É dele. No contrato diz que se pagar, está pago, já está resolvido. Então eu preciso compreender, queridos, que Deus é dono de tudo. E que eu preciso entender que uma vez, né, que até aconteceu comigo esses dias, no apartamento que eu moro, é um pouco antigo, então está entrando água assim na lateral, mas não incomoda a gente. Mas eu fiz questão de tirar uma foto, mandei para ele, que ia para 60 dias, que estava entrando água assim, está estragando o beiral da casa. Aquela parede, está infiltrando água. Eu mandei foto, ninguém me disse nada. Eu coloquei no e-mail dizendo, olha gente, não está nos incomodando, mas vai estragar a casa do proprietário. Então, tudo bem. Aí, eu fui, deu um probleminha lá, né? Condomínio, uma coisa que quase não dá complicação, né? Quase não tem bolo. Aí eu fui lá para conversar e quando eu disse, eu expliquei para ela sobre aquilo, falei, olha, o proprietário vai ter sérios problemas depois na hora da reforma. Eu estou isento disso, que já te mandei a foto, eu sei que o problema não é meu. E eu expliquei para ela, olha, a gente procura cuidar da casa desse senhor, que eu não sei quem é, porque Deus nos permitiu morar lá. E eu tenho que cuidar dessa casa como se fosse minha. Por vários motivos, mas o que mais pesa para mim é o motivo de que eu tenho que ser testemunha viva desse Deus. Deu um probleminha? Eu mando a foto, posso até ser chato, mas se um dia, mas você me falou nada, falei das fotos, até que o e-mail que eu mandei. Foi tão interessante que no outro dia alguém me ligou, olha, nós fazemos uma parte de reparação dos apartamentos e tal, e tem aqui um pedido, a gente vai dar uma olhada. Aí eu disse, ok. Mas eles entenderam que eu não estava ali reclamando por reclamar, porque eles estavam cuidando de algo que não era meu. E meus queridos, então vamos agora partir para a realidade do dia a dia, na aplicação da minha vida e da sua. O que Deus tem te dado, estamos cuidando direito? Eu vou falar sobre saúde, mas não precisa falar em salada. Mas você tem cuidado do seu tempo do Espírito Santo. Porque o corpo também não é teu. Ah, é meu sim, é teu, é. Meus queridos, ou eu entendo que tudo é de Deus, ou não entendo isso. Mas não tem meio termo. Olha que coisa interessante. Tenho 4 filhos.
meus, assim. Porque o Senhor pode ir lá, como está acontecendo. Chega um camarada que eu nunca vi mais gordo nem mais magro, e levou minha filha e casou. Tem outra moça agora que está levando meu filho, e assim, acabou. E aí está fazendo drama? Não dá. Porque eu tive o privilégio de ser pai e padrasto. Mas é do Senhor. E isso exige de mim um cuidado tremendo. Porque Deus me confiou meus filhos para ensinar a palavra de Deus. E eles podem até fazer errado, mas ensinar aprendendo certo. Deus tem me dado o privilégio de ser pai, mãe e tudo mais. Outra coisa, queridos. Primeiro a gente entender que foi Deus que abençoou. Eu consegui comprar o carro zero do jeito que eu queria. Ótimo. Que bênção. Fazer uma viagem, ótimo. Deus te abençoou, te deu condições para que você pudesse fazer isso. Por mais que você tenha ralado, levantar de madrugada, fazendo hora extra todos os finais de semana. E talvez fazendo hora extra desnecessária e deixando de vir na casa do Senhor. Talvez, é possível, claro. Mesmo assim, Ele te abençoou e te deu o que você queria. Mas é dele. É dele. E Ele espera que eu e você sejamos um instrumento dele para cumprir os propósitos dele nas nossas vidas. Versículo 11: e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares. O poder também não foi meu. A bênção é dele, o poder é dele. Eu posso ter bens, posso ter saúde, amigos, qualquer outra coisa que você quiser colocar aí. Mas eu não posso permitir que essas coisas que Deus me deu tome o lugar de adoração do meu Deus. Direto isso. Moisés estava orientando isso. Ele não está dizendo que não pode adorar. Não, aproveita tudo que Deus está te dando. Mas não deixar de adorar. Não deixe de usar aquilo que Deus te deu para a glória dele. Bem, saúde, filhos, esposa ou esposo, amigos, enfim, são muito importantes na vida da gente, sim, mas ainda assim não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Isso é ponto. Isso é um ponto definido. E Jesus não negocia. Ele não negocia. Você pode ter o emprego do teu sonho, o curso do teu sonho, mas, meus queridos, isso não pode te desvincular do propósito que você tem primeiro com Deus. Qual é o propósito? Deus te deu. Qual é o propósito de Deus para você ali? É no seu trabalho. Qual é o propósito do Senhor para você? Deus te deu, amém, glória a Deus, mas Ele quer que eu use para a glória dEle. Ele tem propósito, talvez você não saiba. Já pensou, de repente, do nada aparece, vamos ser mais realistas, né? Porque isso aparece, pode aparecer, né? Pode aparecer lá 30 mil reais na tua conta. Você vai no banco, você é um cristão, você vai lá no banco, fala com o gerente não. Esse dinheiro foi destinado para a sua conta. É para você, mas eu não estou devendo nada, não pedi dinheiro emprestado. Não, esse aqui foi um depósito sigiloso. Mas é para você, é teu. Aí de repente você, uau! Gente! A viagem do meu sonho, o carro do meu sonho, qualquer outra coisa! E de repente você vai perceber que nos 30 mil você já destinou, sem pegar, você já destinou para todo lugar. E esqueceu de tirar o dízimo.
Esqueceu da oferta missionária. Porque você ficou tão empolgado, você está tão ligado nas coisas materiais que você não se tocou da prioridade da bênção. E é possível isso com a gente? É, gente. Qualquer um de nós. Somos pessoas, somos faros. A orientação de Moisés é, gente, aproveitem, desfrutem de tudo que Deus está dando para você. Mas não se esqueça do teu Deus. Não se esqueça do teu Deus. É isso que é a mensagem. Porque ele tem propósito claro. A ideia é, Senhor, entrou dinheiro, não sei o que eu faço com ele. Lógico, tenho talvez umas continhas para acertar, mas ainda vai sobrar dinheiro. O que o Senhor quer que eu faça com isso? O que é? O que eu tenho que fazer? Oração. Colocar diante de Deus, porque foi Deus que deu. Ah, mas foi alguém que depositou, mas não interessa. Quem depositou, só depositou porque Deus permitiu. Ah, mas não, nada acontece, querido. O que diz Romanos 8, 28? Vamos tentar acertar isso, porque é muitas traduções diferentes, né? Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, a gente fica na Bíblia. Então, eu entendo que Deus está no controle da minha vida. Será que eu estou sendo errado nesse pensamento? Se a própria palavra diz isso? Então, queridos, eu devo utilizar tudo aquilo que Deus me dá de maneira tal que de alguma forma glorifique o nome do Senhor e eu seja um testemunho vivo, uma carta viva de tudo isso. E o versículo 12 então ele coloca: guarda-te que não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Querido, às vezes a gente está indo tão bem na vida que a gente começa a esquecer alguns princípios básicos da vida cristã, que antes nós não esquecíamos. Porque a gente se envolve com tanta coisa. E o que ele está dizendo é o seguinte: olha, tenha equilíbrio. Ah, que gostoso isso. Eu estou te dando, mas tem equilíbrio. Muitas vezes nós abrimos mão das coisas. Por que muitas vezes... Vocês já viram aqueles namorinhos? Talvez até vocês já passaram por isso, eu já. Sabe aqueles namoros que começa, termina, começa? Já passaram por isso, começa assim. Quando era início da adolescência, namoro assim, parece nada demais, mas sabe o que é isso? Possessividade. Um quer ser dono do outro, está errado. Porque o único dono é Deus. Quando eu tenho uma coisa que eu cuido demais, escapa pelos meus dedos, porque eu estou querendo cuidar mais do que o próprio Deus que me deu. Filhos, quando eu quero ficar cercando demais, eu não consigo permitir que ele viva. Então eu tenho que entender que as bênçãos que Deus me dá é para a glória dele, quer seja filho, bênção, seja emprego, qualquer coisa é para a glória dele. Eu preciso saber, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com esta bênção que o Senhor me deu? Porque senão a gente vai perdendo pelos dedos. E nós não precisamos ficar nessa neura. Porque da mesma forma que Deus nos dá, também nos dá condições para cuidar disso. E é aí que a gente complica a vida de todo mundo. E a gente para de viver para viver em função da bênção, que tem um propósito definido por Deus, que é de alguma forma abençoar outro, mas eu estou tão desgastado com a bênção que eu não posso fazer outra coisa a não ser cuidar da bênção. E eu cuido da bênção para lá, e eu cuido para cá, e eu acabo cuidando mais da bênção de Deus do que da minha vida de intimidade com o Deus da bênção. Eu tenho que me cuidar. Preciso me cuidar. Isso acontece com nós pastores, né? Temos pastores aqui. Deus nos dá um ministério e a gente segura aquilo de tal maneira que ninguém mexe. Igreja. Não. Eu vi uma época de trabalho no escritório que as pessoas não tinham costume, não sei se alguém passou por isso. As pessoas não tinham costume de ensinar para nós o que sabiam fazer, porque eles tinham medo de ensinar e depois o pessoal mandar eles embora. Que pensamento mais egoísta.
Quando o privilégio é você passar conhecimento para outras pessoas. O cristão precisa pensar nisso. Mas eu vim dessa época. Por isso, queridos, o que Deus está falando para nós nessa noite é para a gente ficar alerta, para não perdermos o foco que Deus nos deu. Talento que Deus tem te dado. Ah, mas eu não posso fazer, pastor, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas será que tudo que Deus está te dando é para te impedir de desenvolver o talento que Ele te deu, o dom que Ele te deu? Será que está certo isso? Reflexão. O que nós precisamos muitas vezes, queridos, é ter discernimento, intimidade tal com Deus e podermos saber renunciar a alguma coisa. E quando eu falo renunciar, renunciar é diferente de abandonar. Renunciar é nada mais, nada menos do que você simplesmente não permitir que aquilo que Deus te deu tenha mais valor do que o próprio Deus. Renunciar não quer dizer abandonar, mas deixar de reconhecer aquilo como tudo seu. É meu, isso ninguém pega, ninguém coloca a mão, é meu. Às vezes essa possessividade nos atrapalha e nos afasta do foco que Deus tem dado. Lucas 14:33 diz assim: pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, veja bem, renunciar não é jogar fora, abandonar. Renunciar é o quê? É entender que aquilo que eu tenho o privilégio de cuidar, ainda é de Deus. Quem entendeu muito bem isso, lá em Atos 4, versículo 32, nós temos uma coisa muito legal, bem no finalzinho do versículo 32, quando nós vemos ali o relato de Lucas em Atos, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Queridos, tudo é de Deus. Ele me permite usar as coisas de acordo com a sua vontade, mas ainda pertence a Ele. Nós temos exemplos em Gênesis 22:2, nós vemos Deus pedindo a Abraão que sacrificasse o seu filho da promessa. Uma coisa incomum, porque Deus abominava justamente sacrifício humano para deuses. E o próprio Deus pede isso, e Abraão vai lá resolver isso. Quando nós olhamos em 1 Samuel 1:20, nós vemos a Ana, a mãe de Samuel, que pede a Deus um filho, mas depois ele diz: Senhor, é teu. E foi o profeta, profeta. E assim teria muitas outras coisas para contar. Paulo chega ao ponto de não ficar, ele entendeu tão claramente que se quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, ele entendeu tanto claro isso, que ele chega assim e diz: para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Ele está tão seguro do que Deus o ama tanto, que para ele aqui, aí poderíamos até usar, tanto faz a água correr para cima ou para baixo, o que importa é que eu estou vivo e eu estou com meu Deus, é Ele que cuida de mim, e eu estou procurando andar na linha. Agora uma pergunta talvez se faz necessária para a gente estar concluindo nesta noite. Como eu posso não perder o foco dos propósitos de Deus para a minha vida? Eu pensei em tantos textos, mas eu creio que 2 é o suficiente para nós, e um deles é aquela parte de Jesus, no Getsemane, quando ele vem com os discípulos, e ele vai orar, mas antes de orar ele diz assim: ora, orai para que não entreis em tentação. Meus irmãos, um cristão que vive muito de oração, não perde o foco com tanta facilidade. Outra coisa importante, 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Conheça esse Deus que te ama. E você vai entender tantas coisas. Vai crescer tanto que quando vem aquelas tempestadezinhas, você olha para ela, parece tão enorme para outras pessoas, mas para você é mais um obstáculo que eu vou vencer em nome de Jesus, pela graça e pela palavra que Ele é fiel. Amém. Como é importante eu viver isso. Por isso, queridos, estejamos alertas para evitar o desequilíbrio ao utilizarmos as bênçãos de nosso amado Deus. Vamos evitar isso. Hoje eu perguntei, nós estávamos falando sobre Efésios 2, e eu fiz um comentário assim que alegra e assusta.
Quando eu perguntei para uma pessoa, sua filha é sua? É minha, mas é de Deus. Amém. Ele está falando sobre isso, eu estou esperto, né? Fechou a conversa. Só que aí depois eu perguntei, e se Deus, se ela chegasse um dia para você e falasse assim, pai, Deus me chamou para ir para a África ser missionária. Ele falou, pastor, é uma mistura de alegria e desespero. Só tem guerra civil naquele negócio. Minha filha que estudou, ralou, se formou, está à beira de pegar um emprego tremendo. Ela chega para mim agora e vai para lá, nem sabe como que vai ser isso. Imagina meu coração, pastor. Mas você não falou que era do Senhor? Ele faz o que ele quer com a tua filha. Isso nos assusta, mas é uma verdade. Isso mexe com a gente, mas é uma verdade. E eu imagino que quando Abraão saiu com o nosso amiguinho Isaac ali, ai, não foi tudo alegrinho, glória a Deus, aleluia, né? Cantando, não. Eu acredito que o coração dele estava muito apertado. Mas, meus queridos, aquilo que nós nos apegamos demais tende a atrapalhar o foco que temos de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos livre disso. Eu quero receber mais bênção, mas eu quero também fazer o que eu vou fazer com elas. Porque nós precisamos disso. Então, veja bem, você tem saúde, tem trabalho, o que você vai fazer com isso? Na obra de Deus, o que você está investindo? Gente, isso é muito importante para nós. Ah, mas eu faço isso, mas é só isso que eu posso fazer, eu não posso fazer mais nada para esse Deus maravilhoso. E aí, essa reflexão é para cada um de nós, não é para o pastor fazer. Porque o pastor não tem direito de sequer dizer, faça ou deixa de fazer. Mas, assim como vocês, eu também tremo na base. Porque às vezes eu fico pensando, Deus, o Senhor tem nos abençoado, o que o Senhor quer que nós façamos com isso? O que tem me ajudado bastante é que eu entendo que tudo é dele. E o que eu entendo também é que se ele me dá um negócio para eu fazer, eu não faço, eu passo para alguém que possa fazer. E ele não faz isso por maldade não, ele faz isso por amor mesmo. Mas faz. Então, é desafiador? É. Mas ser discípulo de Jesus, a parte gostosa é, ele cuida de mim. Amém? Que Deus nos ajude a enxergar o foco que ele tem para nós. Seus propósitos sejam claros. Se você não tem tido uma visão clara do que Deus quer para a tua vida, pensa. Mas não se embole, não se enrole com as coisas que Ele tem te dado, embora aqui tenha tirado o teu sono. Gente, Deus nos dá as coisas, não é para a gente ficar desesperado, não. Imagina, se Deus te dá um carro zero, daí você não vai dormir, porque você tem medo que alguém roube? Ah, pastor, mas eu gastei tanto para pagar esse carro. Eu sei, mas esse carro é de quem? O meu carro não é muito Corsinha, né? Mas é um carro abençoado. Mas a primeira coisa que eu fiz é orar a Deus e dizer, Deus, preciso fazer o seguro dele. Onde o Senhor quer que eu faça? Porque o carro é teu. Ah, ele caminhou num lugar muito pouco, foi bênção. Eu até paguei que não consegui nem sentir muito peso, não. Mas eu não estou dizendo isso por questões apenas materiais. Estou querendo dizer que em tudo na nossa vida, você ficou doente, quer ir ao médico? Senhor, abençoa os médicos que estão indo lá. Isso é sério. Tem cristão quando vai para o médico diz, mas lá é 5 horas, pode ser até 10 horas. Mas se o seu caso é de vida ou morte, Deus resolve o teu problema. Porque Ele te ama. Isso não é ser fatalista e nem ser absolutista. E muito menos ser monástico. É depender da graça dele. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos colocar em pé. Pai querido, obrigado pela tua palavra. E diante de tamanho poder e grandeza, amor e graça que o Senhor tem para nós, Deus querido, revela para nós os teus propósitos, para que nós venhamos fazer tudo para a glória do seu nome, para que cumprir aquilo que Jesus falou lá no Sermão do Monte, que aquilo que o Senhor nos abençoa, a gente possa fazer de tal maneira que as nossas obras motivem outras pessoas a buscar o Senhor como Salvador, Redentor das suas almas. É isso que nós precisamos. Ajuda-nos a enxergar isso, porque eu sei que isso vai fazer muito bem para nós.
Dá-nos um restante de semana tranquilo. Obrigado pela tua palavra. A ti seja dada toda a honra e toda a glória. E que o amor de Deus Pai, e a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém.